Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus e compartilhar com vocês 3 pontos clássicos de um sermão presbiteriano. 3 pontos clássicos nós vamos abordar nesse texto como tema: igreja, coluna e baluarte da verdade. Está relatado no livro de Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. O apóstolo Paulo, ele apresenta a igreja como uma construção, ou seja, ele apresenta a igreja como uma espécie de edificação, e que cujas estruturas, elas estão alicerçadas e fundamentadas na base da verdade. Então, convém nos ressaltar aqui que não compete então à igreja o papel, primeiro, de definir a verdade, mas compete à igreja de conhecer a verdade que Deus já definiu. Segunda coisa, não compete à igreja o papel de deduzir a verdade, mas compete à igreja de acreditar na verdade que Deus já determinou. Terceira coisa, não compete à igreja deter a verdade, mas compete à igreja exibir a verdade que Deus já difundiu. O que o apóstolo Paulo vem trazer aqui é exatamente isso, mostrando que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja, ela deve conhecer a verdade que Deus já definiu, a igreja deve acreditar na verdade que Deus já determinou, e a igreja deve exibir a verdade que Deus já difundiu através do Evangelho, através dos seus apóstolos, através dos seus discípulos. O primeiro ponto é que a igreja é portadora da verdade, baseado nesse texto. Por que a igreja é portadora da verdade? Porque a sua função é portar, ou seja, ser guardiã da verdade divina nessa terra. É por isso que a igreja é portadora da verdade, porque ela deve ser a guardiã da verdade divina nessa terra, não deve abrir mão, ou seja, a igreja deve se santificar na verdade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus na oração sacerdotal diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a igreja é portadora da verdade, e ela deve santificar-se na verdade, ela deve se andar na verdade. Lembrando então que a igreja que Paulo está dizendo não são as 4 paredes, mas a igreja somos nós, somos eu e você, e nós devemos ser santificados na verdade, nós devemos andar pela verdade, nós devemos caminhar pela verdade. A palavra de Deus deve ser a nossa bússola, a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, nós não devemos ficar procurando especulações, nós não devemos ser crentes especuladores, mas crentes bíblicos. Nós temos que ser crentes que se voltem para a palavra. Nós não devemos ser cristãos infiéis, que buscamos outro subterfúgio, mas nós devemos ter o nosso subterfúgio na palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja é portadora da verdade, e a igreja deve se santificar na verdade, porque Jesus pediu ao Pai que santificasse a igreja na verdade. Por isso que a palavra de Deus é a revelação de Deus a nós, aos seus discípulos. Ele se revelou a nós. Então nós devemos caminhar pela verdade. A igreja também, ela não deve desfazer da verdade. Ela não deve desfazer da verdade. Olha comigo lá em Provérbios capítulo 23, o versículo 23. Provérbios 23, versículo 23.
Olha o que diz aqui: compra a verdade, não há vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então a igreja ela não deve desfazer da verdade, mas ela deve adquirir a verdade, ela deve guardar essa verdade, ela deve viver essa verdade, porque a igreja é portadora da verdade. Olha, uma vez que eu sou portador da verdade, eu preciso apresentar essa verdade, eu preciso exibir essa verdade, eu preciso anunciar essa verdade que já foi definida, que já foi determinada e que já foi difundida pelo nosso Senhor. Se eu sou portador da verdade, se a igreja é portadora da verdade, então eu preciso ter essa verdade intrínseca na minha vida, em todo o meu procedimento, em toda a minha maneira de viver. Enquanto estivermos no mundo, seremos o sal da terra. Enquanto estivermos na terra, somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Por quê? Porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós não podemos deixar de ter uma vida santificada, nós não podemos desfazer desta verdade. Quando eu abandono a verdade para ficar com os meus conceitos, quando eu abandono a verdade para ficar com as minhas especulações, quando eu abandono a verdade para ouvir outras opiniões sem estar baseado na palavra de Deus, então eu estou desfazendo da palavra de Deus. Ela não é para mim um baluarte. Eu não me torno uma coluna, eu não me torno um baluarte da verdade. Então a igreja deve se santificar, a igreja não deve desfazer-se da verdade. Então esse é o primeiro ponto, a igreja é portadora da verdade. Segundo ponto, a igreja é protetora da verdade. Por quê? Porque a sua função é proteger, ou seja, defender a verdade. Você deve defender a verdade, custe o que custar. Nós falamos na quinta-feira quantas pessoas estão sofrendo e sendo perseguidas no Afeganistão. Estão sendo procuradas a qualquer preço. Não se pode mais ter Bíblia lá no celular. Não se pode descobrir que são crentes, porque eles estão correndo risco de morte, podem ser mortos. Caso contrário, se eles não renunciem o seu Cristo, a Cristo. A igreja é portadora da verdade. Qual é a nossa função, meus irmãos? A nossa função é proteger. Qual é a nossa função? Nossa função é defender a verdade. Não é negociar, não é barganhar, mas é defender a verdade, custe o que custar. A grande pergunta é: nós estamos preparados se vier contra nós uma perseguição, como está acontecendo nesse tempo no Afeganistão? Estamos preparados para defender a verdade até o fim? Estamos preparados para sermos assaltados caso nós não neguemos a nossa fé? Estamos preparados para isso, para defender a verdade, custe o que custar? Você está pronto para defender a verdade, se preciso for perder o seu trabalho? Se preciso for você ser abandonado pela sua família? Você está preparado para isso? Defendendo a verdade? Ou você nega Cristo, ou você vai perder tudo? A igreja é portadora da verdade, a sua função é proteger e defender a verdade. Defender a verdade contra as heresias, defender a verdade contra as mentiras, defender a verdade contra a imundícia, defender a verdade contra a impureza, defender a verdade contra toda a idolatria. Defender a verdade. Por quê? É função da igreja defender a verdade, porque a igreja vive em favor da verdade. Ela vive em favor da verdade. Olha comigo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Ela vive em favor da verdade. Diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então aqui o princípio geral aqui é reconhecido, e é que a luta contra a verdade, seja científica, a luta contra a verdade, seja histórica ou em qualquer campo, não deixa de ser uma luta contra aquele que vive.
aquele que é a verdade. Nós temos que batalhar pela verdade, nós temos que lutar pela verdade, não importa qual seja a nossa luta, seja científica, seja histórica, seja em qualquer campo que possa ocorrer ou acontecer, mas a igreja deve lutar pela verdade, a igreja deve andar pela verdade, a igreja ela vive então em favor da verdade. A igreja adora a Deus em verdade. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. E o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então é muito importante isso, nós entendemos isso, que primeiro a igreja é portadora da verdade, segundo a igreja é protetora da verdade. Então a igreja deve viver em favor da verdade. Nós temos que viver em favor da verdade. A igreja adora a Deus em verdade. Por quê? Porque nós somos movidos, nós não somos movidos pelo modismo, mas pela verdade. Por que nós cantamos? Por que nós adoramos a Deus? Nós temos que adorar a Deus em verdade. Então não adianta eu adorar aqui e viver uma vida secular lá fora. Não adianta eu professar algo aqui dentro e viver uma vida desregrada lá fora. Eu preciso viver uma vida de verdade aqui, mas lá fora. Porque o céu, o mundo é testemunha. A Bíblia diz que os anjos são testemunha contra nós, contra toda a nossa maneira de viver. Então a igreja, como protetora da verdade, ela deve viver em favor da verdade, custe o que custar. Ela deve adorar a Deus em espírito e em verdade, porque nós não somos movidos pelo modismo do mundo. Ou seja, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, ela deve ser rejeitada, mas que faça chover milagre todos os dias, assim como Martinho Lutero disse: ainda que faça chover milagres todos os dias, se não for a verdade, seja negada. Deve ser negada. Então nós devemos estar atentos com aquilo que se diz por aí como verdade. Nós temos que ficar ligados. É por isso que nós, como portadores da palavra de Deus, e não donos da verdade, nós não somos donos da verdade, mas somos portadores da verdade, nós temos que ficar atentos a tudo que ouvimos, que assistimos, a tudo isso. Porque tem muita coisa, tem muita sujeira por aí, pintado de verdade, falando que é verdade, que é de Deus, que é o Espírito Santo. Infelizmente, ontem eu vi, num país aí, um líder, ele tirando o espírito das pessoas, beijando as mulheres, você tem uma ideia, e falando que é o Espírito Santo de Deus, que é Deus, para tirar os espíritos imundos que está nas mulheres. É engraçado que ele só tirava das mulheres, e o povo lá, entre aspas, adorando, vibrando o que ele está fazendo, e ele pegando as mulheres lá, casadas, todas as mulheres, e beijando, com isso tirando, e fazendo como que estivesse jogando fora os espíritos. Irmão, tem muita coisa que tem o título de verdade, mas não é. Tem muita coisa dizendo em nome de Deus que não é. Tem muito ensinamento falando que é de Deus, mas não é, não está baseado na Escritura, que desvia, que confunde as pessoas, que não esclarece. A verdade de Deus não confunde, a verdade de Deus não traz confusão, a verdade de Deus não traz bagunça, a verdade de Deus esclarece. E Paulo, pensando nisso, ele mostra que a igreja ela deve ser coluna e baluarte da verdade. Martinho Lutero disse: qualquer ensinamento que não se enquadra nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Ele disse isso. Parece que ele está vivendo hoje aqui, mas ele disse isso. E eu e você temos a responsabilidade de sermos protetores da verdade, irmão, custe o que custar. Eu já disse, quinta-feira eu falei, a gente não pode ter esse espírito de comunhão, uma comunhão falsa, para não perder a amizade. Essa comunhão falsa para não perder a amizade, para não perder o amigo. Quer dizer, eu deixo Jesus de lado, mas não perco o amigo. Eu perco Jesus, mas não perco o amigo. Eu perco a verdade, mas não perco o amigo. Não,
A igreja é propagadora da verdade. Por quê? Porque a sua função é proclamar, ou seja, apregoar a verdade. Nós temos pregado a verdade? Nós temos falado a verdade? Nós temos anunciado a verdade? Por quê? Primeiro, a igreja deve anunciar o conhecimento da verdade. A igreja deve anunciar o conhecimento da verdade. Livro de João, capítulo 8, o versículo 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, Cristo, que é a verdade pessoal, é Cristo que vai libertar as pessoas. Então eu preciso anunciar o conhecimento da verdade. Anunciar o conhecimento da verdade é anunciar a Cristo, é falar de Cristo, é conhecer a história de Cristo. Então, a minha preocupação deve ser em conhecer a Cristo. A minha preocupação como igreja deve ser conhecer sobre Cristo, porque eu preciso estar apto para falar da história de Cristo. Eu preciso estar apto para falar de Cristo, porque somente Cristo tem poder para libertar o pecador. Eu não posso falar de mim, eu não posso contar historinha, eu não posso contar achismo, eu não posso contar qualquer outra história. Eu preciso contar a história de Cristo. É por isso que eu preciso conhecer a verdade. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, porque ela possui a verdade de Deus. E ela precisa anunciar a verdade, ela precisa propagar a verdade do Evangelho. Ela precisa pregoar a verdade, anunciar o conhecimento da verdade. A igreja, ela deve seguir a verdade em amor. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15, que ela deve seguir a verdade em amor. Olha o que Paulo vai dizer nesse versículo: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós devemos seguir a verdade em amor. Então, se eu amo, eu anuncio o Evangelho. Se eu amo, eu anuncio a Cristo. Se eu amo, eu falo do amor de Cristo. Por quê? A verdade sem amor é legalismo, e os legalistas ferem, e o amor sem verdade é hipocrisia. Então eu preciso amar para anunciar a verdade. É interessante que as pessoas dizem assim: não, eu não vou falar porque senão eu vou ofender. Não, então você não ama, você é um hipócrita. Porque aquele que ama fala a verdade. Então, quando alguém falar a verdade para você, não se zangue, meu irmão. Ele está mostrando que te ama, ele está querendo desviar você do caminho mau. Quando alguém falar para você a verdade do Evangelho, não fique bravo, não fique irado. Agradeça, muito obrigado, você prova que me ama. Porque se fosse outro, estaria dando tapinha nas minhas costas, concordando com os meus erros. Mas quando alguém fala a verdade de Cristo em amor, ele está provando para você que ama você. É isso. A igreja deve seguir essa verdade em amor. E para concluirmos então, a igreja é portadora da verdade, a igreja é protetora da verdade, a igreja é propagadora da verdade. Agora, para nós concluirmos, imagine você o mundo sem a presença da igreja. Imagine o mundo sem a atuação da igreja. Como que seria? Imagine o mundo sem a influência da igreja. Imagine o mundo sem a contribuição da igreja. Você já imaginou? Então pode se considerar, pode chamar o mundo de inferno. Tem pessoas que dizem assim: ai, que inferno de vida. Agora imagine a igreja, imagine o mundo sem a presença da igreja, sem a atuação da igreja, sem a influência da igreja, sem a contribuição da igreja. Aí então você poderia falar que o mundo é um verdadeiro inferno. O mundo só não é pior por causa da igreja que se faz presente no meio dela. Que nós sejamos, meus amados irmãos, colunas e baluartes da verdade. Que nós sejamos isso, que nós vivemos isso, que o Senhor nos guarde disso. Que Deus abençoe, que nós venhamos ficar com esta palavra nesta manhã.
sabendo que nós levamos a palavra de Deus, a verdade de Deus. Se você